Olá, boa tarde, meu amigo telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Como sabes, chegamos mais uma vez com os melhores temas para poder entretê-lo, estar consigo durante uma hora aqui na sua TV Jovial. Hoje nós trouxemos mais um assunto que, de certa forma, está a preencher a nossa sociedade, não só nos tempos atuais, como também nos tempos mais remotos, mais passados, porque acontece, é real. Eu falo sobre a pressão social e o conformismo. Para você poder perceber mais sobre este mesmo assunto, você tem de acompanhar agora a matéria que a Madalena André fez. Depois você volta comigo e conheça os meus convidados que vão passar as suas melhores visões. A pressão social e o conformismo são fenômenos que ocorrem quando as pessoas são influenciadas a mudar suas opiniões, comportamentos e atitudes para se adequar às normas sociais ou expectativas dos outros. A pressão social é um fenômeno complexo e pode afetar diferentes aspectos na vida de uma pessoa, como suas escolhas profissionais, relacionamentos interpessoais e até mesmo sua autoestima. Ela pode ser exercida por indivíduo ou instituições de forma positiva ou negativa. Será que a pressão social é assim tão poderosa? Ou seja, é forte demais para fazer alguém seguir as normas de um grupo, mesmo estando elas erradas? Vamos descobrir estas respostas ouvindo as opiniões dos convidados em estúdio. Muito obrigado, Madalena, por esta matéria. Acredito que você que está a acompanhar já deve ter uma mínima noção do que nós vamos tratar aqui hoje. Antes de apresentar os meus convidados, eu lhe convido a inscrever-se no canal, a deixar o seu like, a comentar e também a compartilhar e assim ajudar a TV Jovial a crescer. Como você já pode ver, por intermédio deste plano que foi feito pelo Agostinho da Cunha, já estou aqui com os meus convidados, uma mulher e um homem, pela segunda vez, é sempre um gosto, uma honra, mas eu começo por apresentar as senhoras. Está aqui do meu lado esquerdo a Teresa Magalhães, que é estudante universitária e também modelo comercial. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Sinta-se à vontade. Sim. Muito bom. E do outro lado, pela sua segunda vez, está o Nef de Carvalho. Ele que é artista plástico, mas como o plástico estraga, ele próprio prefere que lhe tratemos por artista de ferro. Ele ousa sempre fazer a diferença. Nef, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, sinto-me em casa já agora. Muito bom. Então não preciso dizer, sinta-se à vontade. É preciso. Muito bom. Ok, sem mais demoras, eu começo com as questões. Começo pelo Nef já, ser o homem que vai dar o peito à bala e assim poder... Estamos a quebrar os padrões, né? Não, mas tudo bem. Podemos ir. Eu gostava que o Nef fizesse uma introdução em relação a um tema em análise. Pressão social e o conformismo. Eu queria que vocês pensassem um bocadinho sobre aqueles indivíduos que acabam o médio e vão para a universidade e estão a fazer um curso que nem sequer sabem porque é que estão a fazer. E depois quando tu vais conversar com esse indivíduo e perguntas assim, porque é que tu estás a estudar isso, ele não sabe. Né? O que é que tu queres ser? Também não sabe. Chama-se isso pressão social. E eu tenho já uma pergunta aqui para todo mundo que está aí para a universidade. Se vocês quiserem falar com vontade. Se tu não queres ser médico, se tu não Pode queres ser fazê-lo engenheiro, olhando para esta câmara que está aí. se tu não queres ser médico, engenheiro, se tu não queres ser advogado ou juiz, vai na universidade a fazer exatamente o quê? Né? Porque assim, não, eu acho que eu vou para a universidade porque eu quero aprender um bocadinho mais sobre negócios. A sério? Não é preciso universidade para isso. Agora, se nós queremos algo que já tem a ver mais com medicina, com essas coisas todas, sim, isso faz todo sentido. Mas agora, quando o assunto é um bocadinho diferente, já é uma outra conversa. Eu acho isso, é a minha opinião pessoal. As pessoas têm a capacidade de discutir comigo e estão à vontade, mas essa é a minha opinião pessoal. Muito bom. E nós respeitamos. A Teresa gostava também que fizesse uma introdução em relação ao tema em análise. Acho que uma introdução não seria bem dizer, né? Acho que eu me apoiaria muito mais na ideia do Nef, porque na verdade ele, em suma, já falou resumidamente aquilo que nós queremos aqui retratar e passar.
Porque é bem verdade que se nós irmos para as universidades, nós encontraremos N alunos que estão por lá e não sabem o porquê estão. E no final acabamos por ter alunos frustrados, vamos assim dizer, passa-me o termo. Encontramos pessoas que estão só por estar. Eu digo sempre, às vezes a nossa visão, a nossa arte, aquilo que nós somos, não é universidade, não é estar a fazer um curso, não é estar a fazer uma formação. E por vezes nós temos que fazer aquilo porque os pais mandam. Porque aqui em Angola, no nosso país, nós temos basicamente como é que eu digo? Uma hierarquia a seguir. Cresce, nasce, estuda, depois de estudar vai se licenciar, depois da licenciatura as mulheres casam-se, têm que ser mães e pronto. Isso nós vimos que, e às vezes acabamos, e normalmente as mulheres que não seguem esse padrão são julgadas. Porque nos foi ensinado assim, porque nós vivemos desse jeito. Em cada sítio, em cada lugar que nós vamos, essa é a pergunta. Se nós vermos pessoas ou mulheres de 38 anos, eles colocam sempre a questão, o filho. Vamos parar com isso. Acho que aí nós já estamos diante de uma certa pressão social. Por quê? Porque a sociedade nos cobra isso. Uma mulher não pode chegar até uma dada altura sem ter um filho, às vezes o objetivo dela não é aquele. Então é isso que eu defino como a pressão social hoje, aqui. Bom, ok. A Teresa também levou uma linhagem, um argumento muito realista que, de certa forma, você que está a acompanhar já pode concordar que muita gente em Angola acaba passando por esta realidade, né, Fih? Olhando para a nossa sociedade no geral, não só a nível universitário, vamos dizer que também nós temos uma sociedade que, em função da nossa cultura, sofremos muita pressão social. Se nós sofremos muita pressão social, não só cá na nossa sociedade, isso é a nível mundial. Foi feita uma pesquisa, um estudo sobre a pressão social e sobre o conformismo e tudo mais. Haviam 6 pessoas numa sala, 6. A última pessoa era a única pessoa que estava a fazer parte daquele teste. As outras todas eram simplesmente como se fossem atores. Eles sabiam que aquilo era tudo um teste só para testar o conformismo, né? A última pessoa é que estava a ser testada e as outras estavam lá só para ver se aquilo fazia sentido ou não. Imaginemos, o que aconteceu é mais ou menos assim, estamos aqui nesta sala, né? Está ali a Teresa, está aqui o Jaime, está aqui o Neto. E ali mais algumas pessoas. E havia lá uma pessoa que parecia ser um professor lá à frente da sala, com uma folha, e na folha haviam várias linhas, umas mais compridas do que as outras. Claro, né? A linha número 10 era a linha maior, e a número 5 acho que era mais pequena. E o professor perguntou a todos, qual é a linha maior aqui nessa folha? Começando com a pessoa lá atrás. Ou é a número 5, mas não era. Número 5, número 5, número 5, número 5, número 5. Até chegar à última pessoa, ele olhou. Não, ok, número 5. Por que ele fez isso? Quer dizer, que se todo mundo está a dizer que é a número 5, eu não posso ser o único maluco nessa história. E é exatamente isso que acontece com os seres humanos. Nós queremos sempre seguir os padrões. Há uma coisa que eu costumo sempre dizer que é a forma como as coisas... O ser humano tem a mania de pensar que a forma como as coisas sempre foram feitas é a melhor forma de fazer as coisas. Né? Então nós temos aquela mania de querer seguir sempre as massas, querer seguir sempre o que todo mundo faz e tudo mais. Por isso é que os influenciadores digitais têm um grande poder para influenciar as pessoas. Porque nós seres humanos somos influenciados pela psicologia. Nada mais. É vendas, é marketing, absolutamente tudo. Tudo é psicologia. E é exatamente isso. É exatamente daí que vem a pressão social e o conformismo. Porque nós queremos ser iguais aos outros. Por exemplo, eu fazer esse comentário sobre a universidade e tudo mais, às vezes é um bocadinho difícil, porque as pessoas vão dizer, não, mas tu não sabes o que tu estás a dizer e tudo mais. Mas eu não quero saber. Eu posso ser chamado de maluco, estar fora daquilo que é a manada e tudo mais. Mas essa é a forma que eu penso e eu vou dizer isso. Eu não quero com isso dizer, por favor, não me interpretem mal. Eu acho que o conhecimento é a coisa mais importante que existe na face da Terra. Conhecimento e canudo de universidade são coisas totalmente diferentes.
é importante nós termos conhecimento e aplicarmos esse conhecimento que temos na nossa vida. Isso é importante. Só que, geralmente, existem extremos, existe o 8 e o 80. Geralmente, as pessoas que falam, não quero estudar, são as pessoas que passam a vida, tipo, a beber cuca embaixo do prédio e tudo mais. Não é essa a minha vertente, não é essa a minha linha de pensamento. A minha linha de pensamento é, obtém conhecimento e tenta aplicar isso na tua vida. Mas, Teresa, olhando para o argumento que o Nef acabou de passar, na sua visão também, vamos dizer que a sociedade angolana é, na sua maioria, dependente, é, na sua maioria, muito fraca e frágil de influenciar? Digamos que sim. Nos dias de hoje, nós nos encontramos totalmente inclinados a ser influenciados. Por quê? Porque vamos dar aqui um exemplo, né? Sou estudante universitária, chego à universidade com um caderno totalmente bonito, algo não visto. Obviamente que as pessoas vão perguntar onde comprou, quanto comprou. E às vezes nós não temos aquele dinheiro para custear ou para comprar, né? Para poder adquirir o tal livro, por ser um valor pronto, que não é do alcance de todos. E aí, simplesmente por eu ter, no dia seguinte eu vou assustar já umas 5 pessoas, já tenho. E eu paro e penso, o que é que essa pessoa fez? Eu sempre digo, eu não posso querer ter algo que você tem, algo que o Nef tem. Por quê? Porque eu não sei onde ele andou para conseguir. Quais foram os sacrifícios que ele fez para conseguir. Então, eu digo que hoje nós estamos virados a isso. Tanto adolescentes, tanto jovens, até os nossos mais velhos. Estamos todos virados a isso. Para conseguir uma coisa, é só ver no outro. É bonito. Às vezes é ver e elogiar e amém, está tudo bem. Mas nós vimos, elogiamos, mas não paramos por aí. Almejamos ter. Agora, de que forma é que nós procuramos ter essa coisa? O que é que nós fizemos para poder adquirir essa coisa? Sim, a sua visão. Porque é que muitos primeiro deixam que os outros façam para depois eles mesmos fazerem e não darem o primeiro passo? Acho que aqui eu vou me apoiar muito no que o Nef, no argumento do Nef. No que o Nef usa como a marca dele. Ousar fazer a diferença. Nós temos medo de dar o primeiro passo. Eu acho que hoje em dia nós olhamos e ficamos com medo. Se eu der o primeiro passo e se der errado, como é que as pessoas vão olhar para mim? Qual vai ser o meu posicionamento daqui para frente? Onde eu vou? Esse é o nosso medo. E quando nós vimos o outro fez, deu certo, também faço. E nós estamos a nos tornar, eu digo, uma sociedade doentia. Por quê? Porque é meio que complicado nós estar diante disso e querer normalizar. Nós olhamos para isso, é normal, vai passar. Podemos nos apoiar a isso. Eu sempre falo, eu não serei igual. Não posso seguir um padrão. Eu não sou um padrão, eu sou diferente. Acho que vamos aqui nos basear em belezas, né? Olhar para uma mulher e dizer, ela é muito linda. Ela é linda do seu jeito. Eu também sou bonita do meu jeito. O Nef é bonito do jeito dele. E o Jaime também é bonito do seu jeito. Então, basicamente, eu tenho esse exemplo, né? Eu acho que as pessoas deveriam olhar para isso como um exemplo de vida. Que as coisas nunca serão iguais. Imagina se nós tivéssemos um mundo totalmente igual. Valeria a pena? Realmente ficaria bonito assim na fotografia? Vamos supor o Nef meter uma camisa branca ou uma calça cinzenta. Eu também a mesma coisa. Vou também procurar colocar 2 brinquinhos. Assim tá igual. Há que ter a diferença. Temos que ousar fazer a diferença. Dar o primeiro passo. Não ser igual a ninguém. Eu sempre digo isso. É muito importante. Para mim é muito importante nós termos isso como meta da nossa vida. Fazer a diferença.
estar na universidade, né? Dizer, eu quero ser estudante de mérito. Ok, tu podes ser estudante de mérito, mas não podes simplesmente se manter ali. Por quê? Porque a vida não gira em torno da universidade. Tu precisas aprender que a universidade tu vais fazer. Vais ter o teu canudo, sim, terás. E fora, o que é que tu estás a fazer? O que é que você quer ser? Achas que só a formação já te será suficiente? Qual será, vamos supor, terminas hoje. Aonde é que você vai? Sabemos que o mundo está como está, o emprego está como está, e você simplesmente não terminei a universidade, alguém vai me empregar. Por eu ser estudante de mérito, às vezes não acontece como a gente quer. Yeah. Nefi, a Teresa disse que estamos a nos tornar numa sociedade doente. Estamos a nos tornar ou já estamos doentes? Mas aí vamos ter que perceber o que é que faz de nós uma sociedade doente. Em função da dependência daquelas pessoas que não conseguem dar o primeiro passo e acabam dependendo de outros. Isso é um fenómeno que acontece... Como é que eu ia te explicar isso? Isso acontece com a maior parte das pessoas. Se nós demos conta, né? A Teresa estava a falar de algo muito importante. Há pessoas que têm medo de dar o primeiro passo e depois de repente aparece um indivíduo que é, se calhar, não sei se é 1% da população mundial ou 2 ou 10%, que simplesmente decide dar o primeiro passo e todo mundo vê que deu certo e todo mundo quer seguir esse camarada, né? Então, eu acredito que isso é uma questão de... Voltando outra vez para a psicologia, todos nós temos medo. É uma citação que diz que as pessoas corajosas são aquelas que têm medo e enfrentam o medo mesmo assim, né? Vão fazer as coisas que têm que fazer, mesmo tendo medo, mesmo tendo preguiça, mesmo tendo uma vontade enorme de ficar deitados. Eles vão fazer tudo aquilo que eles têm que fazer. Essa é uma pequena minoria a nível mundial, né? E por que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque nós todos temos medo. Existem aqueles indivíduos que, para além de ter medo, a vontade deles de ganhar e de vencer e de conseguir fazer com que as coisas aconteçam na vida deles é 30 mil vezes maior, né? Ok, e as pessoas que ficam paradas e não fazem absolutamente nada, quer dizer que a percentagem do medo que elas têm de executar é maior. E as pessoas que são corajosas têm simplesmente a vontade de fazer aquilo de uma forma absurda. É a mesma coisa com um drogado. Todas as pessoas que viciadas em droga têm medo de ser apanhadas pela polícia, se calhar. Mas a vontade de meter aquela cocaína no organismo é 30 mil vezes maior e eles vão fazer isso. Então é assim que eu vejo as coisas. Então é preciso que nós consigamos trabalhar em nós para que a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de fazer as coisas que devemos fazer e de ir contra padrões e normas estabelecidas por uma determinada sociedade. É basicamente isso que eu acredito. Muito bom. Obrigado. É um trabalho psicológico que nós temos que fazer em nós mesmos. Já. Sim, Bom, então sim, a sociedade está doente. Estado doente. Sim. Estava a dizer obrigado, Nefi, obrigado também a Teresa. Ainda não terminamos. Daqui a nada nós vamos acompanhar a opinião das pessoas que também passaram sua visão em relação ao mesmo tema em análise, porque nós fomos à rua e alguns angolanos decidiram dizer na primeira pessoa algumas pressões sociais que elas sofreram e como também conseguiram contornar a situação. Eu lhe convido, já você que está a acompanhar, a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like e também a compartilhar, porque a TV Jovial é feita a pensar totalmente em si. Hoje nós estamos a falar sobre pressão social e o conformismo. Em estúdio está Nefi de Carvalho, que é artista plástico, ou de ferro, como é que nós tratemos, e também está a Teresa Magalhães, ela que é estudante universitária e também modelo comercial. Eu reservei, Nefi, durante a nossa conversa, muito antes do início do programa, tinha dito que a pressão social é boa e também é má. Estava de perceber melhor esta Ok, opinião. Quando é que pode ser boa e quando é que pode ser uma coisa má? Quando é que pode ser positiva e quando é que pode ser negativa, né? Porque, ok, todos nós temos amigos, certo? E no nosso grupo de amigos, se o nosso grupo de amigos tem bons princípios, a pressão social vai ser incrível. Vamos competir quem consegue ler mais livros assim. Porque assim, quando nós estamos
no meio de amigos, nós queremos ser aceitos por esses indivíduos. As pessoas que nós mais respeitamos e amamos, nós queremos a aprovação desses indivíduos. Por isso é que nós queremos a aprovação do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos tios. E acabamos sempre também por falar dos nossos amigos. Nós queremos a aprovação do nosso ciclo de amigos. E se o nosso ciclo de amigos está a competir para ver quem é que vai ler mais livros, a pressão social, incrível. Mas se a pressão social do nosso grupo de amigos é para ver quem é que vai fumar mais cigarros deste mês, uma coisa completamente destrutiva. É por causa disso que eu digo que a pressão social positiva. Temos pessoas que dizem que não gostam de estudar e não gostariam de estar associadas a uma universidade para poder alimentar o conhecimento. E de certa forma também vamos dizer que a pressão social aí está a ser negativa para ela porque não é o que ela quer fazer. Pronto, digamos que sim. Porque bem lá no fundo, ela tem outro sonho. Ela se veja brilhar num outro sítio da vida. Então, não é que não seja totalmente negativa, né? Porque, pronto, o estudo tem, vamos dizer, se olharmos de 0 a 10, é um 9 ou um 10% de coisas positivas, né? O estudo é algo que não se tira de ninguém. Mas essa pessoa tem outros sonhos. Ela quer brilhar em outros patamares da sua vida. Então, não quer dizer que ela vai deixar de estudar. Porque, assim, às vezes nós olhamos e pensamos que estudar é só ir para uma universidade, ir para uma escola. Não é isso. Acho que, por mim, o estudo é muito além disso. Se eu dizer, olha, eu vou estudar, vou fazer um curso de contabilidade dentro da minha casa, eu consigo. Porque hoje o mundo em si está mais do que globalizado para tu teres essa capacidade de se formar em tua casa. Eu tenho colegas que vão para a escola só fazer provas. Não quer dizer que isso é bom, no seu todo. Mas eles conseguem se desafiar e dizer não, eu vou apenas fazer prova. Por quê? Porque ele olha e se sente capacitado para aquilo. Mas ele sabe que aí é o meu lugar. Mas também eu tenho outros sonhos, então preciso brilhar em outra parte da minha vida. Então é assim que eu olho para isso. Não é que seja totalmente negativo. Tem a sua percentagem positiva, mas também tem a sua percentagem negativa. Isso. Em função desta percentagem positiva, eu gostava de saber se acredita que muitas pessoas acabam se deixando num lado medíocre porque não gostariam de se submeter à pressão social. E aí trazermos uma certa relevância e importância que a pressão poderá fazer com que alguém saia de burro a cavalo. Ok. Acho que aqui, olhando para isso, né, olhando para esse sentido, acho que eu me apoio mais uma vez no que o Nef disse, da parte positiva e da parte negativa. Sim, em partes tem pessoas que realmente precisam, eu não chamo isso de se apoiar totalmente na pressão social, eu chamaria de impulso. Por quê? Porque existem pessoas que se olham e dizem, não sou capaz, eu não posso. Mas bem lá no fundo nós conseguimos ver um potencial altamente nessa pessoa. Então é sobre isso, é sobre impulso. E aqui eu não diria muito que é pressão social, não faz bem, eu chamaria isso de impulso. As pessoas precisam ser impulsionadas a sair da sua zona de conforto e a encarar o mundo de uma outra forma, a olhar para aquilo que realmente é voltada, aquilo que ele realmente quer buscar para a vida. Eu agora faço uma pergunta aberta aos dois, perguntando o seguinte: é possível a pressão social levar as pessoas ao conformismo? Claro que Como? o conformismo vem exatamente da pressão social. Porque as pessoas esperam um certo comportamento de todos nós, né?
As pessoas esperam que nós pensemos desta forma, que as nossas ações sejam assim, que nós digamos isto e aquilo. E nós, por medo de desagradar os outros, o próximo, nós vamos nos conformar com aquilo que existe no nosso mundo. É exatamente daí que vem o conformismo. O conformismo não existe sem essa pressão social. Às vezes as pessoas nem sequer nos estão a pressionar, mas nós achamos que eles estão a pressionar e nós achamos que as pessoas querem que nós façamos isto aqui e nós vamos fazer. Bom, conformismo. Ok. Depois chega no final do dia e todo mundo faz exatamente a mesma coisa, todo mundo quer fazer isso, todo mundo pensa de igual forma e tudo mais. E o conformismo é exatamente isso. Vamos alinhar a nossa forma de pensar, vamos alinhar as nossas estratégias, o nosso posicionamento no mundo de acordo com aquilo que nós vemos a nossa vida. Conformismo. Teresa, é isso mesmo. Partilho da mesma opinião. Poderia talvez desenvolver um pouquinho mais no seu argumento? Aqui olhando, acho que desenvolver mais não diria, né? Porque se eu acrescentasse, aqui eu já diria, se eu acrescentar, vou estragar. Porque está perfeito, para mim está perfeito o que o Nef disse. Só uma coisa. Sobre o conformismo e a pressão social. Todos os meus irmãos têm filhos. Ou uma irmã, por pessoal. E eu ainda não. Se eu chegar hoje com um médico e ele me disser assim, Nef, tu não podes ter filhos, eu vou dizer, tá fixe, meu pai. Não quero saber. Não quero saber. Percebes? Mas eu vou ter. Mais ou menos isso. Eu poderia estar a sentir pressionado. Peraí, todos os meus irmãos têm filhos e eu já estou careca. Ainda nem sequer filhos tenho. O que é que vai ser da minha vida? Eu não quero saber disso. O mais importante são as metas que eu quero alcançar. That's life. A Teresa queria... Alguma vez já se sentiu pressionada para fazer alguma coisa em função de alguma realidade social? Já. Se diria que não, acho que eu estaria a mentir. Acho que todo mundo já passou por isso. E tem passado todos os dias. Aqui é como se fosse o pecado, né? Ele vem e você diz não. Para mim não. Qual é a melhor forma de lidar com o conformismo? Ter metas. Dizer, a minha meta é daqui para ali. Olhar apenas para o teu objetivo e ignorar os demais. Pelo menos é assim que eu lido com isso todos os dias. Então, já que respondendo a outra questão sobre a pressão que eu vivi, foi na altura da universidade. Eu queria entrar na universidade, sim, queria muito. E selecionei as melhores aqui do país, certamente. E aí eu fui fazer o preparatório, aquele todo o processo bonitinho, pronto. Chegando na fase bem final, eu fiz o teste na Universidade Católica e infelizmente eu não passei. Eu chorei muito, porque aí eu não digo que era a minha vontade. Eu estava lá, se eu entrasse eu ficaria feliz. Por quê? Porque os meus familiares queriam aquilo de mim. Eles queriam, eles almejavam que eu estudasse na Universidade Católica. E então não era sobre mim. Naquele momento eu não estava a me permitir viver. Eu não estava a me permitir saber o que eu queria. Eu estava ali porque sim, eles queriam que eu estudasse na Universidade Católica. Meu pai, principalmente, mais uma vez ter uma filha formada na Universidade Católica. E pronto, eu fui, não deu certo, passei mal. Mas pronto, eu sempre digo, quando se fecha uma porta, a melhor se abre. E sim, passei no teste da Academia BAE, do ISAF. Posto lá, eu cheguei a casa. Imagina, na altura muita gente queria estudar na Academia BAE, mas eu cheguei a casa totalmente triste. Por quê? Porque não é aquilo que a minha família queria. Porque eu sabia que, por mais que eu entrasse numa outra universidade, para eles não faria o menor sentido. A diferença não existiria. Então esse foi um dos momentos que eu me senti mais embaixo, vamos assim dizer. Muito bom.
Nefi, qual é a melhor forma de lidar com a pressão social? Fazer das vinhas. Muito bem, nós precisamos de metas, nós precisamos de princípios, nós precisamos saber exatamente o que nós queremos. Mas não é assim. Porque uma outra citação, eu não sei exatamente como é que a citação é, mas é algo do tipo: se tu não sabes para onde queres ir, qualquer caminho serve. Certo? Ok, e se tu sabes para onde tu queres ir e as pessoas estão a fazer uma pressão social, não, peraí, eu acho que tu devias seguir esse caminho. Mas eu sei, sem som de dúvidas, aquilo que eu quero fazer, quais são as estratégias que eu devo traçar e quais são os passos que eu devo dar para chegar onde eu quero chegar, todas as opiniões externas não vão fazer sentido nenhum na minha cabeça. Absolutamente nenhum. É exatamente isso. Nós precisamos de ter metas, nós precisamos de ter princípios e valores, nós precisamos de saber exatamente quem nós somos e onde nós queremos chegar. De 2 minutos e 10 segundos para acompanhar a opinião das pessoas na rua em relação a este mesmo assunto. Vamos lá acompanhar. Existe aquela pressão direta ou indireta do tipo, tu já tens uma certa idade, já devias viver sozinho, já devias viver maritalmente, ou já devias também ter terminado a formação superior. Isso é prejudicial e muitas jovens de agora vivem pela pressão social. Tipo, esse jovem que está a fumar, nem todos os jovens fumam por gosto. Às vezes, talvez um colega a fumar também e é obrigado a andar com eles, então eles também caem nesse erro. Foi uma pressão muito forte, não é fácil. São amigos que estão perto de nós, por vezes crescemos juntos deles e já estamos habituados, não é, a seguir as suas ideias. Mas não foi fácil, mas consegui e não pude ceder. Aquela comparação implícita do tipo, eu estou nesse nível e tu ainda não estás. E aquela pressão, né, por parte dos amigos, indiretamente a querer dizer que nós somos obrigados a ter o mesmo estatuto que eles têm ou ostentam nesse momento. Eu converso isso com a minha filha, você não pode imitar o que a colega tem, a colega tem outra possibilidade, tu também tem outra. Eu converso isso com meus filhos, que não pode imitar, não pode viver pela sociedade, tem que viver consoante as suas possibilidades. Eu acho que nós devemos fazer as coisas paulatinamente, devagar, com um processo mais calmo, né? Porque nem não podemos correr atrás das coisas, nós temos que ir ao alcance, mas de certa forma não podemos sentir aquela pressão e depois fazer aquilo que os outros fazem. Por exemplo, o meu, como eu já falei, não queria fazer esse curso. Me obrigaram. Eu não... Tipo, eu queria fazer outras coisas. A pessoa sente muito oprimida, fazendo coisa que não gosta. Pode fazer coisas erradas. Tipo, sim, eu estou aqui, eu não queria fazer formação de professores, mas estou aqui. Então, nessa área eu posso não ser um bom quadro. Creio que os meus convidados conseguiram perceber um pouquinho do que foi dito pelos angolanos, as pessoas que estavam a passar pela rua, os transeuntes. Gostavam de comentar sobre o que algumas pessoas disseram. Por exemplo, teve um jovem que disse que acabou cedendo à pressão dos pais por conta da idade e hoje ele não se revê no curso que está a fazer, mas sabe que amanhã não será um bom quadro, porque não é o que ele quer fazer. Gostavam de comentar sobre esta situação? Não, o NEF disse que ao menos tem um canudo, tem um certificado. Será que basta ter o certificado? Porque vamos ter muita gente formada, muita gente com canudo e que trata mal os seus alunos e trata mal os seus pacientes. Mas poderia... A isso eu dou o seguinte nome: nós teremos licenciados frustrados. Okay. Por quê? Porque eles não é aquilo que eles queriam fazer, não é aquilo que ele almejou. A esses casos, às vezes você já não tem saída, né? Porque já se encontras ali. Então, para esses casos eu digo sempre: não deixa o sonho do teu pai e da tua mãe morrer, porque é o sonho deles. Eles te colocaram ali porque eles sonham aqui, têm aquele sonho para ti. Então faça o seguinte: saia da tua zona de conforto.
abra espaço para ti. Em tempos livres, eu acredito que quando você quer, você consegue. No caso dele, eu diria, ele poderia procurar fazer cursos profissionais para poder se capacitar naquilo que realmente ele quer. Às vezes não é só, não, o pai mandou, a mãe mandou, não. Depois do pai mandar, da mãe mandar, tu também ainda podes brilhar. Eu sempre digo isso, não é o fim. Claro, sempre ainda há tempo. Talvez não tenha recursos financeiros para poder custear uma outra formação. Sim. É uma realidade. Não é preciso isso, é só ir para o YouTube. Como é que se faz X, Y? Como é que se faz aquilo, isso, aquilo? É só aprender e pronto. O que eu estava a dizer no início, muitas pessoas às vezes vão achar que vão interpretar aquilo de forma errada, né? Porque o que eu realmente quis dizer é, se a tua profissão não requer um certificado, tu não precisas de ir para lá, né? Então, como é que nós podemos aprender um novo skill set no YouTube, ler algum artigo na internet? Como é que se faz X, como é que se faz Y? Ponto. Agora, voltando outra vez para aqui, para nós estávamos a ver aqui na televisão, né? Eu só tenho uma pergunta para o pessoal lá assistir a isso. Não é melhor nós sermos o indivíduo que cria as regras e os outros seguem, em vez de ser o indivíduo que segue as regras criadas pelos outros? Não é melhor? Acho que existe uma satisfação maior quando nós somos os indivíduos que criaram as regras. Olha o indivíduo X conseguiu inventar isso, agora todos nós vamos segui-lo. Em vez de tu, o discípulo da maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas vai acabar por seguir as tuas ideias, os teus conceitos, a tua forma de enxergar o mundo. Isso é a coisa mais incrível que existe. Em vez de sermos uma manada. Dos argumentos e também das opiniões que foram levantadas aí nesta VT que acompanhamos, eu faço a seguinte pergunta: como é que vocês avaliam a atuação de muitos pais em função à orientação dos seus filhos? Será que estão a saber encaminhá-los como deve ser, ou vamos ter uma sociedade de certa forma frustrada? Os pais, as pessoas vão sempre ensinar os filhos e as pessoas quem elas ensinam de acordo com aquilo que eles aprenderam. Se eu aprendi a viver a minha vida desta forma, eu vou passar exatamente isso para os meus filhos. Por isso é que culturas existem, né? E quebrar muitas das vezes a cultura e as tradições dos nossos pais é muito complicado. Super complicado. Porque voltando outra vez, é tudo psicológico. E nós não conseguimos perceber isso. Há uma história que eu acho muito engraçada e muito interessante. É uma parábola. Dois peixinhos no meio do mar e dois peixinhos pequeninos no meio do mar e o mais velho aparece. Como é que vai a água hoje? Os dois olham o outro, o peixe mais velho. Água? Eles estão tão dentro da água, aquilo é a vida deles todos os dias que eles nem sequer percebem que estão dentro da água. As nossas ideias, os nossos paradigmas, a nossa forma de enxergar o mundo estão sempre presentes na nossa vida, que nós nem sequer percebemos. Que nós estamos a enxergar o mundo através dos nossos paradigmas. E agora, como é que vamos chegar para um pai de família e dizer assim: olha, tu estás mal os teus filhos por causa dos teus pais? Eles nem sequer sabem que são os paradigmas deles a guiar a vida deles. É exatamente isso. Por muitos casos de depressão, pessoas que tiram a própria vida por diversas situações, e já foi esta doença, ou seja, a depressão já foi levada a nível de doença pela Organização Mundial da Saúde por conta dos riscos e situações que pode gerar num indivíduo. Teresa, concorda que a pressão social também pode levar as pessoas à depressão? Pode. Olhando para aquilo que... Porque assim, a depressão é faseada. Às vezes nós olhamos, não, essa pessoa não tem depressão. Ela já tem um princípio de depressão. Por quê? Porque ela vive todos os dias, me baseando novamente no que acabamos de ver, na entrevista que acabamos de ver. Por quê? Porque ela já está num lugar que ela não queria estar ali. Eu estando num lugar que eu não quero, eu não vou me desenvolver naquilo. Eu vou até
até tô. Faço as provas. O meu desempenho já não vai ser agradável. Vai ser só para manter, vamos dizer, não diria aparência, acho que aqui eu diria para manter o padrão. Pronto, estou ali e está tudo bem. Vai chegar uma altura que a pessoa em si, ela vai ficar frustrada. Quando já vem a frustração, estamos a um passo de chegar à depressão. Assim, bem pouquinho para a depressão. Então é isso que acontece. Consoante o tempo, a pessoa vai se levando para a depressão. Por quê? Porque ele vai entender que a vida dele não faz sentido aqui no mundo. Ele vai olhar, o que eu estou a fazer de mim? Quem eu sou? O que eu serei daqui para frente? Então, por ele não ter respostas para as perguntas que ele vai se colocar, aquilo automaticamente vai frustrar a pessoa. E, querendo ou não, acabará na depressão. A sociedade ainda assim tem dito que muita gente que tira a própria vida em função da depressão é uma questão de frescura, porque poderia dar mais de si, poderia confrontar algumas pressões que estava a sofrer. Nefi, concorda com esta opinião? Será que vai dizer que as pessoas que cedem à pressão social e acabam ficando deprimidas e posteriormente tirar a própria vida são fracas? Não necessariamente. É o seguinte, há coisas que são reais e as pessoas às vezes decidem simplesmente ignorar. Há coisas que existem e as pessoas decidem simplesmente ignorar. Depressão é real. Existe, eu já passei por ela, mas hoje eu não acredito em depressão. Como assim? Você já passou por depressão? Quando nós acreditamos numa coisa, nós damos poder a essa coisa. Por exemplo, esse é um exemplo que eu ouvi numa entrevista super inteligente. Ele diz, o que é que ele diz? Tiver um indivíduo, vamos supor, duas pessoas em casas separadas. Um acredita em espíritos e outro não acredita em espíritos. São os dois. Um acorda à noite e ouve um barulho estranho em casa. Pum! Oh, o que acredita em espíritos fica tipo, deve ser um espírito. E agora não vou conseguir dormir em condições e whatever. O outro que nem sequer acredita em espíritos, ouve um barulho à noite, no meio da noite, acorda. Oh, eu volto outra vez a dormir. A partir do momento em que tu não acreditas numa coisa, tu não dás poder a isso. Não me interpretem mal, depressão existe. E eu já passei por isso. Mas hoje simplesmente prefiro não acreditar. Mas é verdade, não é frescura nenhuma. As pessoas cometem suicídio simplesmente porque não se sentem bem estando no corpo em questão. Eu acho que o suicídio é simplesmente quando as pessoas chegam a uma fase que nem sequer é real, que elas acreditam que nunca mais vão conseguir sentir-se bem sobre a pessoa no corpo em que se encontram. Quer dizer, eu nunca mais vou me sentir bem sendo a pessoa que eu sou. Então, se isso fosse verdade, o que não é, não faz sentido o suicídio. Mas não é verdade. Haverá melhor daqui para frente. Só que a pessoa deprimida não consegue perceber isso, não consegue enxergar lá para frente. Porque daqui a 2 meses, daqui a 3 meses vamos sentir. Então, vamos tirar a nossa vida. Muito bom. Assim que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu lhe convido já a inscrever-se, a deixar o seu like e também a compartilhar e ajudar a TV Jovial a crescer. Hoje, em mais uma edição, nós estamos a falar sobre pressão social e o conformismo. Em estúdio está Nefi de Carvalho, que é artista plástico, ou de ferro, como ele prefere que seja tratado, e do outro lado está a Teresa Magalhães, que é estudante universitária e também modelo comercial. Vamos dizer que esta questão, voltando à conversa já agora, vamos dizer que a questão da pressão social, de acordo ao nosso contexto angolano, é mais fácil um homem sofrer pressão da família, pressão social de toda a sociedade, ou uma mulher? Depende do assunto. Se forem filhos, por exemplo, a mulher tem que ter já filho. Por que ainda não tens filhos? Se for homem, por que tu ainda não Poderia tens levantar um uma pouco vida? mais o microfone? Se for um homem, por que não tens uma vida estável ainda? Então, são setores completamente diferentes. Então, há áreas em que as mulheres vão sempre sofrer mais essa pressão social
e os homens menos, e em outras áreas os homens vão sofrer mais do que as mulheres. Porque o mundo espera coisas diferentes dos homens e das mulheres. Por exemplo, né, o mundo espera que os homens sejam os protetores, que sejam os homens o cabeça da família e tudo mais, que sejam os indivíduos que providenciam para a família e tudo mais. Mas geralmente não esperam isso das mulheres, né? Então, não quero dizer que as mulheres não têm que trabalhar. As mulheres têm que fazer tudo aquilo que elas quiserem fazer. O que eu estou simplesmente a dizer é... O quê? Iguais. Não existem direitos iguais. Quer dizer, direitos iguais existem. O que eu não entendo... Espera. O que eu não entendo é porque que existem... Se fosse nos Estados Unidos da América eu entender isso. Mas cá em Angola eu não sei porque que existem mulheres que lutam por direitos iguais. Por exemplo, né? Se eu perguntar assim a qualquer mulher, qual é o direito que os homens têm que as mulheres não têm? Quando falamos de direitos iguais, qual é o direito que os homens têm que as mulheres não têm? Ok, se fosse nos Estados Unidos, ok, há certos trabalhos que as mulheres fazem e recebem menos do que os homens. Isso é lá fora. Mas aqui, quais são os direitos que os homens têm que as mulheres não têm? Em partes, vou só responder um pouquinho, só um pouquinho. Certo. Não é taxativamente, tipo, não é o que nós temos escrito numa lei. Não diria isso. Mas nós olhamos e conseguimos sim notar que ainda existem lugares que o mundo diz mulher não. Como? Por exemplo? Tell me. A Teresa poderia agora argumentar sobre a questão inicial, se vai ser mais fácil uma mulher sofrer pressão social do que um homem, porque não, para ter uma mulher morar sozinha vai ser uma dor de cabeça para ela, porque não só a família como também os vizinhos vão comentar, mas um homem se fizer acaba sendo mais fácil por ser homem. Como é que olha para esta questão? Eu digo que sim. Normalmente as mulheres têm... Sim, eu digo que sim. Olhando para aqui, para esse fórum, né? Eu digo que são as mulheres. Por quê? Porque nós estamos cheios de tabus. Mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode. E sim, a pressão social é muito mais para nós, porque quando se trata de ter filhos, casamento, terminou a licenciatura, namorado. Já está na hora de apresentar o namorado. Cadê o namorado? Não namora? Está a demorar. Por quê? Às vezes você olha, não é o meu objetivo. Ainda não é a minha meta. Ainda não quero isso. Pelo menos eu digo, as pessoas têm que aprender a respeitar o nosso espaço. Olhar e dizer, se eu dizer que não, é não. Tu não podes simplesmente estar a insistir, né? A dizer que não, tu deves. Está na hora, a idade. Se eu estou a dizer que não, é porque não. Quando se trata de casamento, é sempre assim essa insistência. Tem mulheres que casam e não querem ainda ter filhos. Mas a nossa sociedade vem dizer, o filho, já 2 anos de casamento, cadê o filho? O filho ainda não apareceu, por quê? Aí levantam já a questão, não fazem filhos. E às vezes não é isso, não é prioridade do casal. Eles não colocaram isso como prioridade. Mas ali, e normalmente é sempre a família do marido a vir pressionar a mulher. O meu filho precisa, o meu filho tem, o meu filho deve. A idade está a passar. Cadê o sobrinho? Cadê o neto? E às vezes isso cansa. Por quê? Porque, vou dizer, em 4 paredes a família não está. Vocês não sabem quais foram as nossas metas, o que é que a gente traçou, o que é que a gente tem para aqui, olhou para aqui para frente, e é mais ou menos isso. Uma mulher sair de casa dos pais com 22, 23 anos, por mais que tenha a sua independência, para viver sozinha, aqui é para esquecer. Também uma das pressões. Casas comigo não vai receber essas perguntas da minha família. Casar. Ela está a falar em morar sozinha. Está a falar em morar sozinha. A NEP não acredita que é mais fácil um homem morar sozinho nesta sociedade do que uma mulher?
Não, espera, antes de me fazer essa pergunta, a Teresa disse que as mulheres costumam sofrer mais pressão social. Não, e eu disse no início que depende da área. Há áreas em que os homens sofrem mais do que as mulheres sofrem mais do que os homens. Por exemplo, né? As mulheres podem sofrer a pressão social do e o filho, e não sei o quê, e o namorado. O homem, se for desempregado e a mulher trabalhar, já consegues imaginar a pressão social que esse homem vai sofrer, né? O homem, tá vendo? Por exemplo, né? É aquilo que dizem, o dinheiro do homem é da família. O dinheiro da mulher é só dela. Quer dizer, peraí, se tu não consegues sustentar a tua família sem a tua mulher meter o dinheiro na mesa, já existe aí uma pressão social. Se tu não estás a trabalhar, já existe aí outra pressão social. Se nós olharmos para a taxa de suicídios cometidos a nível mundial, a maior parte são homens. Né? Então, quer dizer, é o que eu estava dizendo no início. Existem áreas diferentes em que os homens vão sofrer e existem áreas diferentes em que as mulheres vão sofrer a... Certo, eu Exato, não, exato. na verdade ok, eu não ok. estava aqui a discordar ok. da questão, não estava aqui a discordar ok. daquilo que tu disseste. Apenas estava a argumentar que Sobre nesse a fórum, área das mulheres. certo, Ok. que nesse fórum as mulheres Então, sofrem concordo. Ok. Sim, mais concordo, em concordo. relação aos homens. Concordo. Essa questão da pressão social, vamos dizer que vamos talvez relacionar mais em contextos africanos. Porque... Pressão social. Sim. Sobre o casamento, sim. Mas agora, no Casamento, geral... ter filhos, Ok, sim. Isso é mais... ter Certo. a licenciatura Nós também porque nós somos o continente que mais ainda preserva esse tipo de valores. e ver o filho como riqueza. Exatamente. Se nós formos lá para o ocidente e tudo mais, já vamos ver coisas que às vezes acabam sendo muito desagradáveis. Não pergunto, mas pronto. Precisamos mudar a nossa sociedade. O nosso continente ainda tem a capacidade de preservar Deveríamos levantar um pouquinho certos mais o valores que microfone. são... Preservar certos valores que são super importantes para a humanidade. Por exemplo, a família e tudo mais. Lá fora muitas pessoas já não quero saber de família. Eu sou uma boss mulher e vou trabalhar até os meus 80 anos. Não quero saber do meu marido, eu que mando aqui e tudo mais. E começam a mudar as coisas de uma forma em que os relacionamentos tornam-se completamente tóxicos e impossíveis de existir. Certo. Né? Certo. Porque assim, falando sobre relacionamentos, né? Eu não sou o tipo de homem que quer uma mulher completamente submissa, não tem nada a ver com isso. Eu quero uma mulher que seja completamente independente, mas que não queira vir para minha casa e competir comigo. Que isso? E é o que nós estamos a ver lá fora. As mulheres a quererem competir com os homens. Não, agora vamos ver quem é mais homem aqui. Certo. Teresa, precisamos mudar a nossa sociedade e a nossa forma de pensar. Não digo mudar, aqui eu diria melhorar ou acrescentar alguma coisa. Porque assim, existem partes positivas, vou dizer lá, nos outros países, que eu olho e almejo que a gente aqui, pelo menos, já que nós imitamos, que imitássemos, pelo menos. Essa parte, pronto, para mim, né, não tinha que ser um padrão. Nascer, crescer, se formar, ter o canudo, trabalhar, marido. Não tinha que ser um padrão. Porque assim, eu posso dizer... Calma, deixa aqui ratificar. Acho que idade, fator idade. Por quê? Porque aqui é um padrão quando se trata de idade. Terminou a licenciatura, olhou, é agora, é o momento, casamento, cadê o marido? Eu conheço pessoas que acabaram por apresentar, pessoas que supostamente não eram as suas ideais. Porque por causa da pressão. Porque olharam para aquilo e o mundo lhes disse, esse deve ser o homem, esse é o homem ideal para ti, não procura muito. E lá no fundo ela sabia que não era, mas só por causa das pessoas que lhe ladeiam, ela acabou se influenciando com aquilo. E hoje, infelizmente, a pessoa está como está. Não está a viver os melhores momentos. Por quê? Porque lá no fundo ela sabia que não era aquilo que ela queria. Então, aqui eu vou dizer o quê? Eu peço que nos deixem, né, atingir as nossas metas
do nosso jeito. Se for errado, eu sempre digo, críticas têm que ser acompanhadas com soluções. Se tiveres que me dizer alguma coisa que esteja errado na minha vida, chega e me diz, olha, Teresa Magalhães, eu olhei para ti, achei que o curso que fazes não combina contigo, mas se fizesses, ideias positivas, construtivas, e não tu chegares, não acho que serás uma boa contabilista. Eu olho para ti e fico do tipo, quem tu és? E então é mais ou menos nisso que eu quero que nós melhoremos. Olhar e dizer, olha, não te fica bem isso, mas se metesses isso, se melhorasses aqui, se acrescentasses aqui, acho que mudaria alguma coisa. O NEF acabou por realçar a parte do homem. Se o homem não trabalhar, aquela coisa toda em casa, né? Então, vamos aí dizer, se tivesse uma mulher que em vez de criticar, chegasse para ele, olha amor, tu não trabalhas, mas aqui eu acho que a gente pode fazer isso. Podemos ter um empreendimento, tu vais estar à frente do empreendimento uma vez que eu trabalho e não terei muito tempo. Procurar solucionar os problemas. Por quê? Porque eu só acho que é assim que a gente vai crescer, vai mudar e vamos procurar, né? Ou ter assim uma visão diferente de tudo. Agora, quando chegamos e simplesmente, amor, você não trabalha. Quem trabalha aqui sou eu, quem mete um arroz na mesa sou eu. É bem complicado isso. Por onde começar para melhorar a nossa sociedade? Será? Mas queremos melhorar o quê exatamente? Não quer, senhor? Não, o quê? Não, eu só quero saber o quê. Eu Passo- quero... Vamos lá, em função do tema, pressão social, deixar de trazer pressões que de certa forma são desnecessárias. Nós precisamos de mais indivíduos ousados que sirvam de exemplo. Porque assim, a partir do momento em que um indivíduo ousado de uma pessoa completamente diferente dos padrões aparece, as pessoas primeiro começam a criticá-lo, odiá-lo, depois querem copiá-lo e no final das contas acabam por respeitá-lo. E é exatamente aqui no fim que as coisas começam a correr bem. Quando as pessoas começam a respeitar, as pessoas começam já a querer ser como tu, a fazer exatamente as coisas que tu estás a fazer e tudo mais. Então, só precisamos disso, de cada vez mais indivíduos ousados apresentarem-se à nossa sociedade. Claro que no princípio todo mundo vai criticá-lo, à vontade, sem problema nenhum, isso faz parte do processo e é um prazer. Nosso programa, NEF, já que tem o poder da palavra, gostava que desse as suas últimas considerações sobre o tema que nós analisamos hoje. Ouse fazer a diferença. Então, assim. Teresa, pode ousar fazer a diferença? Qual é o argumento que deixa as últimas considerações? Diria, seja diferente. Seja diferente, organiza a tua vida, trace metas e deixa de olhar para o que eles são. Olha para o que você é e o que você quer ser. Isso é que é o importante aqui. E é isso. Precisamos saber quem nós somos, como queremos chegar para que o ruído dos outros não faça barulho na nossa cabeça. Muito bom. Obrigado, Teresa. Foi um gosto tê-la aqui comigo durante esta 1 hora de programa. Nefi, também foi um gosto, um prazer estar a interagir consigo durante esta 1 hora de programa. Muito bom. Eu espero que você que acompanhou o programa tenha gostado e deixe também o seu comentário. E assim, eu digo sempre, simplesmente o seguinte: ouse fazer a diferença e assim poder lidar da melhor forma com a pressão social e o conformismo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau. Estamos juntos na paz de Deus.